Na verdade, eu queria voltar nessa pergunta, Renatinha, porque eu acho ela muito interessante, quando ela fala sobre essa diversidade, né, entre a gente, mas eu queria voltar na questão da idade para as mulheres, né, quando eu fui falar com algumas amigas, nossa, que a gente vai começar esse desafio das dificuldades, isso para a gente, pelo menos para mim, para a Renatinha, não é uma novidade, a gente já fez planos alimentares, a gente já teve rotinas saudáveis ao longo da vida, né, mas eu não sei, assim, eu tenho sentido que essa, como eu acho que me pegou mais de surpresa, eu não estava assim, né, pensando nisso, então me pegou mais, não vou falar resistente, mas com uma certa dificuldade para abraçar, mas eu estou super afim de mostrar para mim mesma que eu consigo. E todas elas que já estão numa faixa aí de mais de 40 falaram sobre essa dificuldade de perda de peso, sabe? Ter que lidar com oscilações hormonais, de ver o corpo mudar e não conseguir fazer, não vou falar uma reversão, mas querer um padrão que também não é considerado, tipo assim, não é o dos 20 anos, mas tentar perder um pouquinho de peso e falar assim da luta que é quando você vai se aproximando desse período assim de, passou dos 40 já é difícil, quando você vai se aproximando da pré-menopausa, então é como se fosse algo na muito pré-menopausa, mais... então, minha filha, nem se fala. Entendeu? Então, assim, e uma preocupação, ela falou assim, então você já começa agora mesmo para você conseguir fazer uma manutenção, quando você chegar nessa fase, você já vai estar com o corpo preparado. Mas por que quando a mulher está nessa pré-menopausa, tudo é tão mais difícil? Mesmo você seguindo um plano bonitinho, você realmente abrindo mão dos doces, da bebida alcoólica, o que faz com que essa meta seja tão mais difícil de ser alcançada? A idade. Mas tem outro fator que interessa muito falar, pontuar. As pessoas não têm uma rotina de nada. Deixa que a rotina do trabalho consome não só a idade. Nível de atividade física, às vezes não faz nada de atividade física. O trabalho engole essa rotina, não consegue consumir nem o mínimo. E aí o que acontece na maioria das pessoas que me procuram no consultório? Passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa, come. Não precisa de passar dos 45, 50 anos, não. Às vezes, gente nova tem essa dificuldade de emagrecer por causa de maus hábitos. Então, às vezes, está muito mais relacionada aos maus hábitos do que só a parte hormonal, a parte da pré-menopausa, da menopausa. Então, não é só esse fator. Para pensar. Eu gosto sempre de colocar isso no papel. Para a pessoa mesmo chegar a uma conclusão. Nível de atividade física, 0. Aí pergunto, qualidade do sono? Péssima. Tá. Aí vocês é agora que eu levanto e vou embora? É isso? É nesse momento. De jeito nenhum. Só para saber. Você vai ver que é muito mais voltado à rotina do que o metabolismo. Muito mais. Então, não preocupem. E as pessoas sempre têm medo do novo. Quando fala desafio, aí as pessoas logo pensam assim, nossa, vai me tirar completamente da minha rotina. E da minha zona de conforto. Não, e a sua rotina é não ter rotina, né? Vai tirar completamente da minha não rotina, que eu posso comer o que eu quiser, o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser. A falta de compromisso, na verdade, com a pessoa mesmo. Então, um pouquinho que faz, dá resultado. Oi, amor. Oi. Queria que você comentasse, quando você fala dessa questão de rotina, eu, por exemplo, me encaixo muito nisso, assim. Cada dia é um dia, né? Um dia eu achei que a comida tá mais gostosa, então eu comi um pouco mais. Outro dia eu não achei a comida tão gostosa, como um pouco menos. E aí, dali a pouco, tô comendo um pão de queijo, tô tomando uma Coca-Cola, que é outra coisa que eu tomo muito, refrigerante. Mas aí, eu queria que você comentasse o seguinte, porque quando a gente fala em desafio, as pessoas pensam que a gente quer emagrecer, puramente, né? Mas, na verdade, não. A gente vai criar, além de criar essa rotina, a gente conhecer uma forma de organizar a nossa alimentação, isso pode, a médio e longo prazo, ajudar na nossa saúde, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão de saúde, porque... entrando num desafio desse, quem tem, por exemplo, colesterol alto, pode equilibrar isso para outras questões que a gente não mede olhando só o peso. Perfeito. Inclusive, a gente estava conversando até aqui antes com a Renata. Falei com ela que a maioria das pessoas tem esse objetivo único, perda de peso. Às vezes, o meu chamarisco é perda de peso, mas ao mesmo tempo eu trabalho questão de organização.
Porque se não tiver organização, não tem como a gente fazer nada. Imagina, eu pedi para vocês fazerem um suco verde. Mesmo quem tem horta Olha, em delicioso, casa, por sinal, gostou? tá? Nossa, deitei para o suco. Também achei o suco ótimo. Ai, Também que gostei. delícia. Eu pus pepino. Pode pôr que não tem Eu gosto pus nenhum. também, Pôr, não tem gosto. Não fica nem tão aparece. gosto. Não Nem lembrei dá do gosto. pepino, E faz bastante xixi, intestino, daqui a pouco vai E funcionar. tem diferença, a casa assim, né? Mesmo. Tem diferença do pepino? Não. Não, né? Porque Só o questão- moço me perguntou se eu queria o normal ou o japonês. Não, que pode vier ser o lucro. normal porque é mais barato. Não, eu pedi o normal, ele me deu o japonês, aí eu fiquei entendi. meio com raiva, eu olhei e falei, ih, vem Entendi. uns rodelinhos pequenininhos, aí eu não sei, era 2, mas eu pus um monte. Tem porque... problema não, Então tá. pode ser o normal. Tá bom. Mas essa questão de mudança, o desafio, ele é o nosso pontapé inicial. Então, com pouco tempo, você tem um resultado muito bom. E questão de peso também, você vê a diferença. Mas eu gosto sempre de falar assim, mudança de rotina, mudança de hábito, mudança de pensamento, quebra, às vezes, de alguns mitos que a gente tem em relação à alimentação e até de você. Você fala assim, eu acho que eu não dou conta de fazer esse desafio. E aí você consegue fazer 50% do desafio e você tem uma perda de peso. Então, a perda de peso, ele vem como consequência, não como principal. Porque se eu só perco peso e não aprendo a comer e não mudo o hábito, pronto, 21 dias... não é suficiente. Terminou o desafio, vem todo o reganho. Então, saúde em primeiro lugar. A gente está aqui, nosso foco também, como consequência, é a perda de peso. Mas antes, mudança de estilo de vida, literalmente. E não pode ser nada radical, né? Senão a gente não adere. Não consegue. Eu fico brincando, tudo que espreme demais sai entre meios dedos.